Irmãs e irmãos, boa noite. Como os irmãos sabem, nós encerramos a exposição de 1 Pedro, semana passada, e com a permissão do presbitério, nós vamos fazer uma exposição de mais uma das cartas das 7 igrejas do Apocalipse. Vamos falar sobre a igreja de Filadélfia hoje. Filadélfia. Vamos falar sobre mais uma carta. A gente já falou sobre 2 e agora vamos falar sobre a terceira. Apocalipse, vamos abrir o texto, Apocalipse capítulo 3, de 7 a 13. Apocalipse 3, de 7 a 13. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer-te que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Ó Deus, Tu que és luz de luzes, Tu que és plenamente luz, clareza absoluta de todo entendimento que possa haver no mundo e no universo. E nós que somos trevas, no nosso interior, Senhor, não temos capacidade alguma de atingir a luz profunda da Tua palavra. Senhor, diante de nós está a Tua palavra, mas nós rogamos que o Teu Espírito Santo de luz possa esclarecer as nossas trevas nessa noite. Que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento mais uma vez. E que o Senhor fale aos nossos corações com clareza absoluta. Porque precisamos, Senhor, da Tua palavra que nos fortalece, que nos alimenta, que nos encoraja, que nos exorta e que endireita as nossas veredas, para que continuemos perseverando na fé que temos no Teu Filho. Senhor, usa a Tua palavra nessa noite, para fortalecer a Tua igreja, para levantar os joelhos trôpegos da Tua igreja, para que ela faça veredas direitas, para aqueles que vêm atrás não tropecem no caminho. Senhor, fala conosco nessa noite, Pai, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, aqui nós vemos uma das 7 cartas daquelas 7 igrejas de 7 cidades da chamada Ásia Menor naquela época, hoje chamada de Turquia. É aquela região hoje conhecida como Turquia, no nosso tempo. A cidade de Filadélfia e a igreja de Filadélfia era a mais jovem das 7 igrejas da Ásia, a mais nova, também
reconhecida como a mais fraca, e Jesus tem uma carta especial para ela. Como pano de fundo, a gente vai ver que diante das 7 cartas, e para cada uma dessas cartas havia um destinatário específico, e para cada uma delas haviam instruções específicas. Não era para que João misturasse as cartas, elas tinham que ser endereçadas devidamente. Cada uma tinha suas peculiaridades, coisas a serem corrigidas, ou motivadas, ou orientadas. Interessante que 4 dessas igrejas recebem as suas cartas, e nessas 4 cartas, Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, a gente encontra elogios de Jesus. Mas nessas 4 cartas também encontramos repreensões de Jesus. Para 2 dessas igrejas, nós encontramos só elogios: Filadélfia e Tiatira. 2 dessas cartas, Filadélfia e Tiatira. E para uma carta, Laodiceia, só há repreensão. Então a gente entende que a igreja, ela pode estar bem, ela pode estar mais ou menos, ou ela pode estar muito mal. Aqui a gente aprende com as 7 cartas todas essas situações, até mesmo dentro de uma única igreja. Períodos ela está bem, períodos ela não está tão bem, e outros períodos ela está muito mal. Mas em todos os períodos Jesus está ao seu lado. O importante é que ele não abandona a sua noiva. Não importa o que ela esteja passando, Jesus a ama e cuida dela. Nesse caso, aqui, da igreja de Filadélfia, a gente encontra alguns termos que Jesus usa, contextualizando a sua mensagem. O que significa isso? Significa que ele usa termos ou palavras que são familiares para aquela igreja. Por exemplo, se Jesus fosse escrever uma carta para a igreja cristã em Campo Grande, talvez ele ia usar alguma mensagem que fosse, que ele pudesse usar uma analogia com um bom churrasco, ou o tereré, que é o nosso contexto. A gente conhece muito bem esse tipo de coisa, né? Se fosse lá em São Paulo, possivelmente ele fosse falar de pizza, ou de alguma outra coisa que o paulista gosta. E assim ele contextualiza e escreve para Filadélfia, colocando 3 termos bastante conhecidos, bastante familiares para a igreja. A primeira palavra, ou termo que ele usa, é a palavra porta. A cidade e a igreja de Filadélfia conheciam muito bem a palavra porta. Por que ela conhecia muito bem? Vamos ver o que a gente entende da contextualização, do contexto em que estava aquela região, ou aquela igreja. Filadélfia estava num lugar estratégico. Ela era como uma rota, ela estava no meio de uma rota importantíssima para Roma. Era uma rota, um caminho, onde o correio de Roma atingia a região que ele almejava atingir, chamada Oriente. Ele queria chegar no Oriente. E ali era um beco fechado, onde só tinha uma passagem e onde estava essa igreja, ou essa cidade. Então era uma rota de passagem, era um caminho, e era uma porta. Então a cidade era conhecida como um apelido que Filadélfia tinha, a cidade de Filadélfia, era chamada de Porta do Oriente. Então, devido a esse caminho, ele era um acesso que permitia a cultura e o comércio do Império Romano atingir o Oriente. E por isso Jesus disse que ela era uma porta. Vejam que eles tinham familiaridade com aquele termo, né? Eles conheciam bem o que significava uma porta, era o apelido deles, daquela cidade. Outra coisa que porque significava porta, é por causa dessa passagem, o comércio era muito aquecido, então era um lugar de muitas oportunidades. Gente que precisava ganhar dinheiro, por exemplo, aqui no Brasil,
quando alguém perde o emprego em outros estados, às vezes a pessoa pensa assim, eu vou lá para São Paulo, é lá que tem muitas portas abertas para eu conseguir um bom emprego, para eu conseguir não ficar desempregado, para eu me repor no mercado de trabalho, e pensa em São Paulo, coitado, ele não sabe que hoje não é bem assim, né? Mas imaginava-se isso há um tempo atrás. São Paulo é a porta das oportunidades. São Paulo é o lugar de oportunidades aqui no Brasil. E lá, naquela época, era assim, era chamado de portas do Oriente. E sempre tinham portas abertas para o trabalho, para outras coisas. Então, ela é bem conhecida como porta. Outra palavra que Jesus usa no fim da carta é a palavra coluna. Ele fala que a igreja seria coluna no templo, no santuário do meu Deus, versículo 12. O termo coluna também era conhecido, bastante conhecido, na cidade de Filadélfia. Por quê? Porque a cidade de Filadélfia ficava numa região muito instável. Ela estava num terreno vulcânico, extremamente instável, onde ocorriam abalos sísmicos periódicos. Era muito comum tremer. Então, as cidades ou as casas eram construídas com fortes colunas. A coluna tinha um significado muito, muito importante para eles. A cidade, inclusive, recebeu um outro apelido, além de Porta do Oriente, por causa desses problemas dos terremotos que ela sofria. A cidade recebeu um outro apelido. Era uma cidade dos apelidos, né? De vários nomes. Ela recebeu um novo apelido, o apelido de Cidade dos Terremotos. Já não era um apelido tão bonito, era um pouco sinistro agora, né? Cidade dos Terremotos. Ela recebeu esse apelido. O que estava acontecendo? Obrigado, irmão. Então ela sofria esses abalos sísmicos, tremia muito a terra, e tanto que no ano 17 depois de Cristo, ela sofreu um terremoto tão forte que quase foi destruída totalmente Filadélfia. Seus habitantes acostumavam, eles tinham até o hábito já de ajudar uns aos outros na época dos terremotos, dos tremores. Eles tinham já esse costume de se ajudarem a reconstruir suas casas, reconstruir seus prédios e fazer boas colunas. E alguns preferiam até morar fora da cidade, em tendas, porque se tremesse a coisa, pelo menos se cair um pedaço de pano na cabeça, não é tão grave como cair uma coluna na cabeça. Então eles sabiam que haviam situações, era uma situação difícil, e coluna era muito importante naquela cidade. Jesus usa o termo coluna, é o mestre dos pregadores, ele contextualiza muito bem a situação, ele nos ensina. Terceira palavra que Jesus usa, o termo que ele usa aqui, está no penúltimo versículo. Ele fala que ele vai trocar o nome da cidade, de novo. Ele usa os termos nomes, ele vai dar o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e o meu novo nome, ele vai dar para a cidade. A cidade também acostumou com esse tipo de coisa. Ela constantemente mudava de nome. Vejam os apelidos que ela tinha, né? Porta das Oportunidades, Cidade dos Terremotos, e até mesmo a origem do nome, Filadélfia, tem uma história muito interessante que eles conheciam muito bem. Átalo II, o rei de Pérgamo naquela época, era quem governava aquela região, ele amava muito o seu irmão mais velho, chamado Eumenes, o irmão mais velho de Átalo II. Ele amava tanto aquele irmão que o irmão dele acabou dando um apelido para ele, para Átalo, e chamou ele de Filadelfos. Filadelfos significa amor de irmão, ou aquele que ama muito o seu irmão. E deu o nome para Átalo, deu o apelido para Átalo de Filadelfos. Então os colonos que saíram de Pérgamo, de onde Átalo reinava, e edificaram essa cidade de Filadélfia, eles trouxeram então a ideia, vamos colocar o nome do nosso rei, vamos colocar o apelido do nosso rei na cidade, Filadélfia, e assim ficou o nome. Então o nome era uma coisa que eles tinham essa familiaridade com troca de nomes, com apelidos, então era muito interessante isso para eles, e Jesus usa isso, para poder colocar na cabeça deles a sua mensagem. Olha que coisa linda. Então Jesus conhecia bem tanto a igreja, como também a cidade da igreja. Isso é interessante a gente saber disso. Vamos adentrar a carta, então. Versículo 7. Versículo 7 nos mostra, ou Jesus se apresenta à igreja. Jesus se apresenta à igreja através de alguns dos seus atributos.
ele menciona 3 atributos aqui nesse versículo 7. É a apresentação da carta. Ele está mostrando quem é que mandou a carta para aquela igreja. Ele se apresenta. Ele diz, através dos seus atributos, a intenção do Espírito de Cristo, a intenção de Jesus, é que através desses atributos fortes que ele vai se apresentar, era para motivar aquela igreja, porque a igreja estava em sofrimento. Por isso que nós adotamos essa carta para falar hoje, porque ela tem bastante a ver com aquilo que Pedro nos ensinou através da sua carta, falando sobre sofrimento e perseverança. Nós vamos ver algumas similaridades sobre a mensagem de Pedro e a mensagem de Jesus para a Filadélfia. Então Jesus se apresenta de uma maneira bastante forte. Primeiro atributo que ele fala de si mesmo, com a esperança de, ou melhor, Jesus não tem esperança, ele tem a certeza de que ele vai ganhar o coração daquela igreja. Então ele se apresenta como o santo. O primeiro atributo, o santo. Jesus está mostrando, ou melhor, essa expressão que Jesus usa, indica um ser supremo em santidade. Ele não é um santo, ele é o santo. Significa que todos nós somos santos. Todos os eleitos de Deus são santos. Foram separados para Deus. Mas ninguém jamais será santo como Ele é santo. Ele é santo, santo e santo. Plenamente santo. Totalmente separado da criação. Nós somos parte da criação. Embora sejamos santos, separados para Deus. Mas Ele é o santo. É aquele que tem plena divindade nele, separado absolutamente de tudo que é criado e de tudo que existe. Fala da sua absoluta divindade, da sua plena pureza. Nós, apesar de santos, pecamos vez por outra, então não somos santos no sentido de perfeitos. Somos separados, mas somos pecadores, que vez por outra ainda pecamos. Ele não, ele é o santo. E ele se apresenta dessa forma para a igreja. Primeiro atributo que Jesus apresenta à igreja. Então Jesus está se mostrando como Deus. Eu sou Deus, o santo. Naquela época todos sabiam que só um poderia ser considerado o santo, só Deus. E Jesus se apresenta como Deus, o atributo dele, plena santidade. Segundo atributo que Jesus menciona aqui, ele é o verdadeiro. O que é que significa? Por que Jesus usa esse atributo para motivar a igreja de Filadélfia? Jesus se coloca como a verdade absoluta. Ele se coloca como plenamente confiável, o verdadeiro, o honesto. Ele é luz verdadeira, plena, absoluta. Nele não há trevas nenhuma variação, nenhuma dúvida. E por que isso? Sabe por quê? Porque a igreja de Filadélfia estava sofrendo alguns ataques. Aliás, era um ataque muito sério que ela estava sofrendo. O que estava acontecendo? Muitos judeus, naquela época, não cristãos, mas fanáticos do judaísmo, estavam invadindo todas as cidades e principalmente as igrejas, se considerando como cristãos, se fazendo de cristãos, mas uma vez dentro das igrejas, eles estavam trazendo uma divisão, ou eles estavam trazendo o judaísmo de volta para dentro das igrejas, e ali naquela situação, os judeus entraram para dentro da igreja de Filadélfia, tentando trazer confusão, e falando para eles assim: olha, vocês não são igreja. Vocês não são igreja, enquanto vocês não guardarem a lei. Vocês têm que guardar a lei. Sem guardar a lei, vocês não são igreja. Mas Jesus chama esses judeus e mostra para a igreja e fala assim: eles são sinagoga de Satanás. Versículo 9. Esses judeus mentem. Vejam no versículo 9. Eles mentem, mas eu sou o verdadeiro. Eu tenho o diagnóstico preciso a respeito de você, ó igreja de Filadélfia. Eu é que vou falar a verdade a teu respeito, não eles. Eles estão mostrando algo que é errado.
eles não estão falando a verdade a respeito de você. Eu sim, porque eu sou o dono da igreja. Eu tenho a verdade, porque eu sou a verdade. Então era para tranquilizar aquela igreja. Porque na verdade Jesus a considerava uma igreja legítima. Ela era fiel. Isso, pelo dono da igreja, ouvir isso é muito motivador, é muito consolador, ouvir isso do Senhor Jesus Cristo. Então, era isso que estava acontecendo, por isso que ele se apresenta: eu sou o verdadeiro. Esquece a mentira que eles estão falando de vocês, esquece as injúrias, esqueçam os ataques, esqueçam as mensagens que eles estão mandando para vocês. Eu é que falo a verdade a respeito de vocês. Não se preocupem com os outros falatórios. Esses falatórios são falsos, são mentira. Quem tem que dar o diagnóstico aqui sou eu, diz Jesus. É para descansar a igreja. Terceiro atributo que Jesus se apresenta. Ele diz que ele é aquele que tem as chaves de Davi. Ele está revelando a sua autoridade suprema. Aqui ele não coloca diretamente um atributo, mas aqui você vê em meio às suas palavras um atributo muito maravilhoso e especial aqui. Ele está dizendo que ele tem as chaves. E quem tem as chaves tem o poder de abrir e de fechar as portas. Jesus está declarando que ninguém pode desfazer o que ele fez na fechadura da porta. Por quê? Porque só ele tem as chaves. O dono das chaves é o dono da casa. Ele quer dizer que é ele quem tem a última decisão, a última palavra sobre quem entra e sobre quem sai. Por fim, ele está querendo dizer assim: eu sou soberano, a minha autoridade é absoluta, ninguém tem as chaves que eu tenho. Ele tem as chaves da morte e do inferno, e tem todas as chaves do seu reino. Quando ele fala das chaves de Davi, ele está falando das chaves do reino de Deus. Ele tem essas chaves. Isso ele está mostrando que eu sou soberano, de Jesus. Então ele mostra que ele é santo, ele é o verdadeiro e ele é soberano. No versículo 8, Jesus agora se mostra como o conhecedor da igreja e conhecedor da cidade. Nós já falamos sobre isso. Vamos ver o que ele diz então no versículo 8, bem rapidamente. Ele diz: conheço as suas obras. Jesus conhece cada um de nós. Jesus conhece cada igreja. Jesus conhece cada membro de igreja. Jesus nos conhece plenamente, perfeitamente, muito mais do que eu e você nos conhecemos. Ele conhece a sua igreja, ele conhece os seus eleitos. E para a igreja, ele mostra, além de conhecimento, ele já logo fala assim: eu conheço as tuas obras, e eis que tem um posto diante de ti, uma porta aberta. Por que ele fala sobre a porta aberta? Como nós falamos, a igreja sabia muito bem o que significava portas abertas, oportunidades. Jesus está querendo dizer assim: eu estou colocando uma nova oportunidade diante de ti, e ninguém vai fechar essa oportunidade, ninguém vai fechar essa porta. Ele diz, tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer que ele pôs essa oportunidade para o serviço do seu reino. Então Jesus declara que a igreja se achava fraca. Ele passa a dizer então que tens pouca força, ele diz no versículo 8. Mas isso não importa, eu continuo mantendo a porta aberta. A igreja olhava para ela e dizia assim: mas eu não tenho força. Jesus diz: não importa, a porta está aberta. Eu mantenho as portas abertas. Ele diz mais: você tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Sabe o que ele quer dizer com isso? Vocês são fiéis. E não é porque vocês são fracos, pode até ser fraco mesmo, mas a tua força não vem de ti, ó igreja, a tua força vem de mim. Eu lhe dou forças, eu confio em ti porque você mostrou fidelidade, e eu te dou uma oportunidade que nenhum
ninguém vai fechar. Essa oportunidade do serviço, ninguém vai roubar de você, ó igreja. Ninguém. Essa oportunidade que eu pus diante de ti, ninguém vai fechar as portas. Oportunidades, irmãos, significam trabalho dentro da igreja local onde você se reúne. Quando você se afilia a uma igreja, você é membro de uma igreja, existem inúmeras oportunidades. Portas abertas que Jesus coloca para você. Todos nós recebemos dons de Cristo. E todos nós temos serviços a fazer. A igreja precisa do meu serviço. A igreja precisa da minha atuação como membro da igreja. As oportunidades estão à nossa frente. Ele diz, ninguém vai fechar essa porta. Então é para nós avançarmos. É para nós pegarmos as oportunidades. Jesus está falando assim, olha, não olha para a tua fraqueza. Não olha para os obstáculos. Olhe para as oportunidades. Passe por cima dos obstáculos e caminhe rumo à porta. Vá para as oportunidades. Não fique focando nos seus problemas, na sua fraqueza, nas injúrias dos judeus que são sinagoga de Satanás. Não fique olhando para os problemas. Avance, porque a porta está aberta. E eu é que abri. É para evangelismo. É para qualquer serviço que você imagina dentro da igreja. É para a oportunidade que Deus está colocando diante de ti, diante de cada membro. E na verdade todos nós servimos ao Evangelho de Cristo. Mas eu só faço serviço dentro da igreja. De alguma forma ele vai redundar em expansão do Evangelho. Essa é a obra de Cristo, acima de todas. É a expansão do Evangelho. Então é isso que Jesus está falando. Não foque nos seus problemas. Não foque nos obstáculos. Mas olhe para as oportunidades. E ele dá um voto então de confiança para ela, motivando a igreja. Isso é muito importante. Ele diz que apesar de toda a fraqueza ou problema que ela possa ter, a porta está aberta, a oportunidade eu te dei, eu confio em ti. Por quê? Porque você foi fiel, guardando a minha palavra. Irmãos, às vezes a gente vê alguns... como é que chama? Aqueles banners, né, que vêm através do Facebook e vem essas mensaginhas todas aí, né? E às vezes a gente vê escrito lá, a igreja que só tem música, mas não tem pregação da palavra, ela é um show. A igreja que só tem assistência aos necessitados, mas não tem pregação da palavra, ela é uma ONG. Mas a igreja verdadeira, ela pode ter tudo isso, mas ela tem que ter especialmente a palavra. É a palavra que mantém a igreja viva. Ela precisa da pregação da palavra. E a igreja de Filadélfia se manteve fiel à palavra de Cristo. E então ele, por amor à igreja, eu não vou nem mencionar a retribuição, que vocês vão, como bons calvinistas, vão me pegar o de pau lá fora. Não é por retribuição, mas por amor. Por amor a Cristo, ou por amor ao seu próprio nome, ele mantém as portas abertas das oportunidades da igreja. Versículo 9, existe a primeira promessa que Jesus faz à igreja, a promessa para aqui agora, não é futuro ainda, mas ele fala agora para a igreja de Filadélfia e para a ICCG. Ele diz assim no versículo 9, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. O que é que Jesus está fazendo aqui para a igreja? O que é que Jesus está falando para Filadélfia? Ele está falando o seguinte, que ele está reafirmando o seu amor pela igreja, ainda que fraca, ainda que pequena, ainda que novinha, ainda que inexperiente, ainda que com todas essas debilidades ou fraquezas dela, mas ela é amada. Ela é amada, ela é pequenininha, ela não tem muita coisa, ela não faz muito barulho na cidade, mas ela é amada. Essa é a força da igreja. A força da igreja está no amor de Cristo. Por isso ela é forte, porque ela está alicerçada no amor de Cristo. E Jesus diz que irá honrá-la diante dos seus inimigos. Ele diz que os inimigos vão prostrar-se diante de ti, aos teus pés, reconhecendo que eu te amei. Não que ela é boa, não que ela é bonita, não que ela é perfeita,
mas ela continua sendo fraca, feinha, inexperiente, mas é amada. E Jesus vai dizer para aqueles judeus, sinagoga de Satanás: ajoelha diante da minha noiva, porque eu a amei. Eu a amei. É isso que Jesus está dizendo aqui. Como nós estudamos em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, ele fala sobre honrar ao Senhor e Ele vos exaltará. É isso que ele diz, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, nós estudamos na última semana: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Foi o que nós estudamos na semana passada. E aqui ele está falando isso. Porque você foi fiel, porque você se humilhou diante de mim, porque você se manteve perseverante na minha palavra, eu vou fazer com que os seus inimigos se prostrem aos teus pés, mostrando que eu te amei, apresentando para eles que eu te amei. Só que tem uma coisa, a igreja tinha que lembrar de uma coisa: é Cristo quem faz isso, não é a sua própria força, não é com suas próprias mãos fazer com que os inimigos entrem aqui e se prostrem aos teus pés. Eu não sei como é que ele vai fazer isso, mas é Cristo que vai fazer. Da mesma forma que Pedro ensinou, é Ele que no tempo oportuno nos exaltará. Não sei como Ele vai fazer isso, provavelmente só na glória, mas não importa. Importa que Ele é que vai fazer isso, não somos nós, não é a igreja. Cristo fará os inimigos prostrarem-se diante da igreja de Filadélfia, não porque ela era perfeita então, não porque ela era sem pecados, não porque ela era forte, não porque ela era fiel, não porque ela era grande e não porque ela era rica, mas porque Ele a amou. É por causa do amor de Cristo. Ele a honrará, Ele vai honrar. Então, é como se Ele estivesse falando para a igreja: calma, deixa nas minhas mãos, lança a tua ansiedade para mim, porque eu estou cuidando de você faz tempo. Lembram-se de Pedro? Não fique ansioso, ansiosa a igreja, não fique ansiosa, deixa nas minhas mãos, porque eu vou dar conta disso, deixe comigo, não se vingue. Versículo 10, a segunda promessa de Jesus, aqui e agora ainda, para esse tempo. A segunda promessa é a proteção. Ele diz que Ele guardará a igreja da provação que viria sobre todo mundo. Essa provação viria para provar todos os habitantes da terra. Vai vir, e já está vindo. Mas Ele diz que vai guardar a igreja dessa situação. Ele não vai livrar da provação, porque Ele diz que vai vir sobre todos os habitantes da terra. E então todos está incluso, inclusive a igreja. Está inclusa a igreja. Né? A igreja está também dentro dessa provação, desse teste. Porém, Ele vai preservar a igreja, vai guardar a igreja. E Ele diz por que Ele vai guardar a igreja. Ele diz, versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Ou seja, você foi perseverante guardando a minha palavra, então eu também te guardarei. Cristo guarda a igreja que guarda a sua palavra. Por quê? Porque Ele tem um compromisso com a sua palavra. Ele tem um compromisso com a sua palavra. Todos aqueles que estão sob a sua palavra e são obedientes à sua palavra serão guardados por Cristo. Ele promete isso. É o que Ele está prometendo à igreja. Versículo 11. Mais uma palavra motivadora de Jesus para a igreja de Filadélfia. Ele diz agora, bem baixinho, no ouvido da igreja. Sabe aquele namorado ou noivo que ele tem que passar um tempo fora? E a noiva está ansiosa para que ele volte. Ele manda um telegrama rapidinho para ela, bem curtinho. Irmãos, é uma palavra maravilhosa. Ou então é como se ele desse uma ligadinha rápida para ela, bem curtinha, e falou assim: venho sem demora. A igreja arrepia quando ouve essa palavra do noivo. Eu venho sem demora. A noiva está ansiosa. A noiva está sofrendo aqui nessa terra.
Mas a palavra de Cristo entra no coração dela e ela fala: o meu noivo está chegando. Ele prometeu, eu venho sem demora. Irmãos, a noiva aguarda isso. Nós cantamos hoje de manhã um hino muito comprido e muito bonito, né? Desde Betânia, a igreja aguarda e ela clama: ó, vem Senhor Jesus. O último capítulo de Apocalipse mostra que o Espírito e a igreja diz: vem. Isso está falando da história geral da igreja. O clamor da igreja é: vem para o noivo. E se você pega o livro mais romântico da Bíblia, qual é o livro mais romântico da Bíblia? Cantares. No finzinho de Cantares de Salomão, a noiva diz assim: vem, ó amado, sem demora. Vem correndo, ó amado. As palavras da noiva. Então a palavra da noiva subiu. O noivo ouviu. E o noivo respondeu: eu venho sem demora. Eu venho sem demora. O noivo está chegando. Isso motiva a noiva. Sabe o que a noiva faz? A noiva levanta, corre para o espelho e começa a se arrumar. Começa a se ajeitar. Começa a se adornar. Por quê? Porque o noivo está chegando. É isso que a igreja sente. A igreja se apluma. A igreja se motiva. A igreja se embeleza. A igreja abandona aquilo que é sujo, nem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas ela se torna santa e irrepreensível e sem defeito. Ela busca a santidade porque ela sabe que o noivo santo, o santo, está chegando. Ela quer ter a roupa certa para encontrar com o santo. Ela quer estar preparada para encontrar com o santo. Porque o santo mandou um recado para ela, um cicio, bem baixinho, ao pé do ouvido: venho sem demora. Mas o versículo não termina aí. Ele faz uma exortação à igreja ainda. Ele fala assim: olha, eu venho sem demora, mas conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Persevera. Ele diz assim: não deixe que loucuras novas entrem para dentro da igreja. Conserva o que tens. Conserva a minha palavra. Conserva a tua fé. Porque ela é a tua coroa. Paulo entendia isso. Ele refletiu as palavras da noiva aqui. Ou melhor, a exortação do noivo. Paulo entendia isso. Segunda carta, quando ele escreve a Timóteo, capítulo 4, 7 e 8, Paulo entende isso, ele reflete as palavras em resposta da exortação do noivo, e Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Todos aqueles que dizem: ó, vem Senhor Jesus. Esses têm a coroa da justiça guardada. Eles vão trocar a coroa da fé, da graça, pela coroa da glória. Eles vão trocar naquele dia. Então Jesus diz para a igreja: olha, eu venho sem demora, mas cuide-se, cuide-se. Não vai ser fácil esses últimos tempos, cuide-se, mas eu estou chegando. É isso que Jesus está falando. Ele está falando para as igrejas: mantenham-se firmes. Como você tem sido fiel até aqui? Fiel de que jeito? Observando a minha palavra, guardando a palavra com perseverança. Mantenha esse mesmo padrão, não baixe o padrão. Firme-se na palavra, na minha palavra, porque é a única forma de você manter-se fiel a mim. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Mantenha-se fiel até o fim. Versículo 12. Agora nós encontramos duas promessas
futuras, agora promessas futuras, para que a igreja também tivesse mais motivação ainda. Ele deu algumas promessas para o presente, agora ele dá algumas promessas para o futuro. E ele diz, a primeira promessa, primeiramente ele diz que essas promessas são para o vencedor. Quem são os vencedores? Aquele que guarda e que for fiel até o fim. Esse é o vencedor. E a primeira promessa, ele diz, Jesus fará da igreja uma coluna no santuário de Deus. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que hoje você está sofrendo, igreja, porque essa igreja lá em Filadélfia estava sofrendo muitos problemas por causa dos terremotos. E ele diz, esse sofrimento que você tem aí, aqui você nunca mais vai ter isso. Vai ser uma coluna no templo do meu Deus, no santuário do meu Deus. Ou seja, como que isso se encaixa para nós? Nós não temos terremoto nenhum? Sim, por fora, mas por dentro nós temos muito terremoto. Irmãos, nós sofremos de inúmeras maneiras, irmãos. Nós somos abalados o tempo todo. A igreja sofre abalos sísmicos. Não é sísmico, mas é muito abalo. Nós sofremos, irmãos, de muitas maneiras. A igreja sofre em terremotos e é abalada constantemente. Ataques de tudo quanto é jeito. Abalos de tudo quanto é jeito. Mas ele promete, um dia, nunca mais vocês vão ser abalados. Nunca mais. Vocês experimentarão o que é coluna no santuário de Deus. Ali é firmeza absoluta. E vocês não vão ter mais esse tipo de abalos, de sofrimentos. A vitória completa na glória. E nunca mais vocês serão abalados. Não passarão mais por temores e nem por tremores. Aí sim a gente vai poder dizer, né? Aí sim é só alegria. Sim, na glória é só alegria. Prazeres incalculáveis, que a gente não consegue nem dimensionar. Segunda promessa que Jesus faz, ele promete que ele gravará 3 nomes neles. Primeiro nome, o nome de Deus, o nome do meu Deus. O que é que significa isso? Significa que com esse nome gravado, significa que eles vão desfrutar plenamente da sua filiação. Agora eles vão receber definitivamente o nome do Pai. Não que nós não sejamos filhos agora, mas lá nós vamos curtir toda a herança do nosso Pai. Nós seremos herdeiros da glória. Coisas que nem anjos têm, nós teremos. Porque somos filhos de Deus. Os anjos são servos de Deus. E nossos servos também. Mas nós seremos filhos. Então você vai desfrutar de tudo que esse nome de Deus simboliza hoje para você. Lá vai ser uma realidade. Você vai desfrutar da herança plena do seu Pai. É isso que ele diz para a igreja. Segundo nome, é o nome da cidade do meu Deus. O que significa o nome da cidade do meu Deus? Significa que aqui, nessa cidade aqui, nós não somos cidadãos não. Ah, mas eu sou cidadão de Campo Grande, por enquanto. Mas não vai ser para sempre. Nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Nós não temos aqui cidadania absoluta, plena e eterna. Nós não somos cidadãos deste mundo. Então, nós vamos receber o nome da cidade. Aí nós vamos ter a cidadania lá na Nova Jerusalém. Na cidade, Jesus diz, na cidade do meu Deus, a qual desce, vinda da parte do meu Deus. É nessa cidade que nós vamos morar. Significa que eu terei uma cidade, eu vou ser cidadão eterno nessa cidade, construída por Deus, e mais do que isso, eu serei de um povo, eu pertencerei a um povo. Hoje aqui, nós não podemos dizer que nós pertencemos absolutamente a esse mundo. Aliás, nós não pertencemos. Mas lá nós vamos ter a sensação, que hoje ainda não sei explicar para vocês, de pertencer a um povo. Lá nós pertenceremos a um povo por toda a eternidade. Não dá para explicar isso ainda, mas é uma promessa. Então nós vamos herdar plenamente o que Deus tem. Nós vamos ser cidadãos e pertencer definitivamente a um povo. Em terceiro lugar, ele diz
que ele vai gravar o terceiro nome na igreja de Filadélfia e na igreja de Cristo, o novo nome, o seu novo nome. O que é que significa isso? Jesus tem um novo nome? Significa o seguinte: hoje nós conhecemos Jesus somente como Salvador e Senhor. Lá nós vamos conhecê-lo como noivo, ou melhor, esposo. Irmãos, isso também não dá para explicar direito, mas vai ser um novo relacionamento. Nós vamos olhar para Ele de outra forma. Hoje nós olhamos assim: Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Amanhã, lá na glória, não digo amanhã literalmente, não sei, talvez, mas um dia, lá na glória, nós vamos olhar para Ele e nós vamos olhar não só como Salvador e Senhor, mas como meu esposo. Novo relacionamento, intimidade. Está com Cristo face a face. Dá para explicar uma coisa dessa? Não, não dá ainda, mas é uma promessa. É para motivar, é coisas que Ele promete lá na frente, mas para que nós andemos aqui de acordo. Esse é o alvo de Cristo. Então é isso que ele fala. E assim ele fecha a carta com o versículo 13, assinando a carta. Como é que Cristo assina as 7 cartas? Com a mesma frase: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cristo assina a carta. E o que ele quer dizer com isso? Muitas coisas. Nós vamos falar só de uma nessa noite. Quando Cristo diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, Ele está querendo dizer que essa é a nossa esperança, como homens aqui nesse mundo. Sabe qual a esperança é? É a esperança não de ouvir o que homens, da parte de homens, falam à igreja. Não. Mas é ouvir o que homens da parte de Deus fala à igreja. Significa pregação fiel, exposição fiel das Escrituras. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, muitas vezes nós nos direcionamos à igreja onde nós vamos ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes a gente chega na igreja para ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes a gente senta aqui para ouvir a palavra de Deus. Mas os nossos corações não estão voltados para Deus. Nossos corações, quando olham para o pregador, falam assim: puxa, ele de novo. Eu não consigo ouvir o Espírito falando através dele. Há um bloqueio. Muitas vezes pessoas bloqueiam. Eu entendo. O instrumento é infiel, é indigno. O instrumento de Deus é indigno. Então, o que Jesus está falando é o seguinte: não olhe para o instrumento, ouça o que o Espírito está falando através do instrumento. Não olhe para o cano enferrujado onde passa água, mas delicie-se na água que sai do cano. O cano não presta para nada, mas a água é pura. A água mata a sede. A água sustenta a igreja. Não fique com reservas quanto ao pregador. É verdade, ele não presta. Mas não deixe de ouvir o que o Espírito diz às igrejas através daquele que não presta. Porque é o Espírito que está falando à igreja, usando a sua palavra. Não deixe nada obstruir a mensagem do Espírito. Não deixe o seu coração obstruir a mensagem do Espírito. Se for necessário, confira 10.000 vezes a palavra do pregador, mas confira com a palavra de Deus. Confira, seja bereano, e ouça o que o Espírito diz à igreja, e se delicie no que o Espírito diz à igreja. Você não precisa agradecer o pregador, agradeça ao Espírito. É Ele que levanta o pregador. Concluindo, em primeiro lugar, as provações ou tribulações que nós passamos, ou as fraquezas que nós temos, e são muitas, ou os problemas e deficiências que nós temos também são inúmeros. Todos eles não são, ainda que sejam muitos, provações, tribulações, fraquezas, dificuldades, não são motivos para nos aquartelarmos. O que é que significa aquartelar-se? Os militares sabem bem o que é isso, né? É ficar
dentro do quartel, quase que inútil lá dentro. Fecharam as portas do quartel sobre si. Está dentro do quartel, não está fazendo nada ali. Ele tem muita coisa para fazer, mas não pode porque ele está quartelado, ele está lá preso. Ele diz assim, Jesus está falando, não fique aquartelado. Você não está aquartelado. Nós não fomos chamados para ficar acovardados e nos escondermos com nossas portas fechadas sobre nós. Não. Temos dificuldades, temos fraquezas, é verdade, mas Ele não nos chama para isso. Nós fomos chamados para buscarmos as portas abertas para o serviço. Eu tenho dificuldade de relacionamento conjugal. Acerta e vai para o serviço. Eu tenho dificuldade porque eu estou passando algumas enfermidades, tudo bem, toma um remédio e vai para o serviço. Eu tenho muita coisa para fazer na vida, tudo bem, põe em dia e vai para o serviço. A porta está aberta e Jesus não vai fechar, não. Não foque nos seus problemas. Olhe para as portas abertas. Continue servindo ao Senhor. A tua igreja precisa de você. A igreja local precisa da atuação de todos os membros. Porque todos os membros têm dons. Nós não sabemos quais, mas começa a fazer alguma coisa e logo eu te conto qual é o teu dom. É simples assim. Jesus é simples. Nós é que somos complicados. Então, seja atuante na tua igreja local. Seja atuante. Jesus nos chama para enfrentarmos os desafios que Ele mesmo coloca à nossa frente, para abraçarmos as oportunidades de servi-lo. Segundo os dons que Ele nos coloca, para testemunho do Evangelho, para a expansão do Evangelho, em vários segmentos. A igreja atua em vários segmentos. Em segundo lugar, e último lugar, apesar de que uma igreja modelo como a igreja de Filadélfia, foi uma igreja que não teve nenhuma crítica. E os membros dessa igreja, possivelmente, ou melhor, eu posso afirmar, que era composta de pessoas comprometidas com Cristo. Eu não digo perfeitos, mas comprometidos com Cristo. E guardavam a sua palavra. Ainda assim, eles sofriam ataques, eles sofriam injúrias, sofriam agressões. Porém, todas as vezes que a igreja avança, mesmo com todas essas críticas, mesmo com todas essas limitações, mesmo com todas essas agressões, ela quer se manter fiel, ela quer continuar sendo modelo, ela quer continuar andando nos caminhos do Senhor. Todas as vezes que a igreja avança, passando pelas portas abertas, as portas do inferno não prevalecem sobre ela, porque quem garante isso é Jesus. Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele tem todas as chaves em suas mãos. Não precisamos ter medo das portas do inferno. Nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar além da porta. É isso que nós somos chamados. E Cristo honrará a todos os que o honram aqui neste mundo, sendo fiéis a Ele, guardando e obedecendo a sua palavra. Cristo o honrará. Não há pecado em dizer isso, meu irmão, porque a palavra de Deus diz isso. Cristo diz que honrará a igreja. Pedro diz que aqueles que se humilharem sob a poderosa mão de Deus, no tempo certo, Deus os exaltará. Não há pecado em dizer isso. Há pecado em compreender isso. Não queira ser honrado de qualquer jeito. Existe um compromisso. Existe guardar a palavra de Deus. Existe obedecer a palavra de Deus. E Deus honrará a todos os que guardam a sua palavra e que guardam o seu nome, ele diz. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esses o Senhor honrará. Espere e verás, meu amado irmão, minha amada irmã. Cristo prometeu, Ele é fiel, Ele é o verdadeiro, Ele não brinca com as suas promessas. Graças a Deus por isso. Vamos fazer uma oração? Antes de nós orarmos, depois nós vamos participar também da mesa do Senhor, vamos participar com alegria, aqui na frente mesmo, né? Vamos retirar aqui, e cada um fica na liberdade de tomar a ceia com quem você quiser. Amém? Vamos desfrutar desse momento de comunhão. Oremos em primeiro lugar.
Ó Deus de toda graça, Deus que fala aos nossos corações através da Tua palavra, nós Te louvamos e Te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que nos motiva, porque o Senhor, através da Tua palavra, levanta os nossos joelhos trôpegos, porque o Senhor acalenta o nosso coração em meio às lutas, e o Senhor nos exorta para continuarmos firmes, obedecendo a Tua palavra, e guardando a Tua palavra, e não negando o Teu nome. Senhor, ajuda esse pequeno rebanho a permanecer fiel a Ti, Senhor. Ajuda-nos a permanecermos fiéis à Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a guardarmos a palavra da Tua perseverança, para que não percamos a coroa, Senhor. Ajuda-nos, Pai, nós Te pedimos isso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E pedimos que o Senhor nos abençoe também nessa noite, ao participarmos da Tua mesa, que nós façamos isso para a Tua glória, em memória de Ti e em comunhão com os santos, na alegria que o Teu Espírito nos concede. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.